Seguindo nossa lição sobre como vencer as crises dessa revista aqui, da Z3 Ideias, Vencendo as Crises. Nós veremos hoje a lição de número 8, Crise de Direção. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Farei a leitura do verso de número 3. Salmo 23, verso de número 3. Texto que fala do cuidado do Senhor como nosso bom pastor, que nos garante que nada vai nos faltar, também não faltará direcionamento para os seus. Como é bom saber disso. Diz assim o Salmo, no verso de número 3, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós precisamos ser guiados pelo nosso Deus. Como é difícil tomar decisão. Como é difícil nós, diante de cenários em que aparentemente qualquer opção que façamos seja boa, a gente então optar por algo e ter a certeza de que aquela é a vontade de Deus. Quão difícil é isso? Eu tenho certeza que, assim como eu, você já se colocou, já esteve em situações assim. O que fazer? Vou para a direita, vou para a esquerda. Escolho A ou escolho B? Deus, aparentemente as duas opções são boas. Senhor, será que eu vou agradar a Ti decidindo desta forma, desta maneira? É muito difícil às vezes tomar decisão, e mais do que tomar decisão, é difícil às vezes a gente estar tranquilo depois de tomá-las. Você tomar a decisão e falar, não, estou tranquilo, estou certo, muito seguro de que a decisão que eu tomei foi a melhor, não tenho dúvidas disso, estou certo de que agradei ao Senhor, de que glorifiquei o seu nome, e se algo der errado no meio do caminho é porque por certo o Senhor está me provando, por certo é Satanás que está querendo talvez frustrar os meus sonhos, porque os de Deus ele não pode fazer isso. Então a gente tomar a decisão e ainda estar tranquilo diante dela é muito difícil. E às vezes nós entramos em crise em relação a essa questão da direção. Às vezes por conta então de ter que decidir algo, a gente entra numa crise, numa angústia, numa ansiedade gigantesca, e a gente fala, mas por que você está assim tão nervoso? Por que você está assim tão desesperado? Aí briga com a mulher, briga com o marido, chuta o cachorro, e aí você fala, mas por quê? Ah, porque eu tenho que tomar uma decisão muito difícil, e eu ainda não sei o que fazer, eu estou com medo, eu tenho dúvidas se esta decisão é a melhor. Por isso, irmãos, na aula de hoje, quando a gente estuda esse assunto geral, vencendo as crises, nós vamos falar como que a gente vence a crise no que diz respeito à direção, às decisões que devemos tomar. Nesta semana, na quarta-feira, nós fizemos uma live especial falando sobre essa decisão de sair ou ficar em casa. Como decidir isso? E nós colocamos alguns textos bíblicos e a direção do Senhor para as nossas vidas por meio da Escritura, textos que nos apontavam para o zelo que o Senhor tem pela vida, textos também que apontavam para a responsabilidade que alguns, no caso os pais de família, terão em relação a trazer o sustento. Veja que a Escritura nos dará preceitos. Por vezes, infelizmente, a gente quer pegar a Bíblia, fechar os nossos olhos e falar, Senhor, eu quero a resposta agora, eu vou folhear a minha Bíblia, e quando eu parar o dedo, eu quero já saber o que eu vou fazer. Ou então, algumas denominações, igrejas que ensinam assim, estimulam os membros a pensarem assim, falam para eles irem buscar a revelação. Não, olha, eu tenho que tomar uma decisão importante essa semana lá na minha vida, e eu vou na igreja para buscar a direção. Quero buscar a revelação daquilo que Deus tem para mim. Não que Deus não possa nos direcionar por meio da mensagem. Certamente isso já aconteceu com você, comigo isso aconteceu, em que você vai para a igreja, talvez até sem ter necessariamente a pretensão de sair dali com uma resposta para o seu problema A, B, C ou D, mas fosse por uma canção, fosse pela exposição da palavra, fosse até mesmo pela oração de algum irmão, você olhar e falar, puxa, agora eu entendi, é isso que Deus quer que eu faça. Ok, isso acontece. Mas imaginar que a resposta de Deus está programada para sempre vir no culto de domingo às 19 horas é uma tolice. Imaginar que Deus só vai me responder, só vai me orientar, que Ele, como pastor, só vai me guiar no domingo às 19 horas, é uma grande besteira. Claro que Ele também faz isso domingo às 19 horas, mas pode fazer isso em qualquer outro momento.
nós buscarmos a Ele com sinceridade, por meio da oração, por meio da leitura da palavra de Deus, onde esses meios da nossa vida devocional nos auxiliarão na tomada de decisões, acrescentando também, claro, o domingo, as atividades da igreja. Mas se você tem sido estimulado a buscar uma revelação ou a fazer esse jogo de adivinhações na Bíblia, de parar o dedo e ler alguma coisa, irmão, não é assim que nós vamos buscar a orientação e a resposta de Deus para nos ajudar na crise das nossas decisões. Como nós falávamos, quarta-feira discutimos esse tema. E vimos então qual é a orientação do Senhor sobre o zelo pela vida, qual é a orientação do Senhor em relação ao trabalho e a nossa necessidade de trabalhar numa terra que foi amaldiçoada pelo nosso pecado. E quando nós olhamos os textos bíblicos, eles nos dão a direção do que fazer. Os preceitos do Senhor estão aqui. A lei do Senhor, ela é perfeita. Ela traz alegria, refrigério para a nossa alma. A Bíblia não é um livro para nos deixar confusos, perdidos e sem direção, muito pelo contrário. A lei do Senhor é perfeita. Ela quer trazer sabedoria ao mais simples. Por isso, então, quando nós pensamos aqui nessa questão de tomar decisões, a gente já começa falando do texto de 2 Timóteo, capítulo 3. E eu convido você a ler comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, leitura do verso 14 a 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. Nos diz assim a palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós temos aqui no texto uma indicação daquilo que o Senhor nos deixou para que vivamos bem, a palavra de Deus. Quando eu preciso então tomar uma decisão, ter um rumo, um norte, um guia para que eu conduza a minha vida, o Senhor não me deixou órfão e desamparado, muito pelo contrário, nos deixou a Escritura. Infelizmente, nas últimas semanas, um pseudo-pastor e teólogo afirmou que a Bíblia não deve ocupar um espaço de tanta importância assim em nossas vidas. Um grande absurdo. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando conosco. Então, ele quis colocar algo como mais ou menos assim. A Bíblia é um livro e Deus fala conosco. Onde esse livro não pode ser tido como sendo diretamente o tratar e o agir de Deus em nossas vidas. Deus vai fazer isso por outros meios, de outras formas. Quando, irmãos, a Bíblia é autoritativamente a palavra de Deus. É Deus falando conosco, nos orientando, nos guiando. Quando a gente lê o texto do Salmo 23, então, guia-me pelas veredas da justiça, então talvez você pense, mas como Deus faz isso? Como é que Ele me guia, me orienta? Pela Bíblia. A Escritura é a palavra de Deus e o texto nos diz, toda ela é inspirada. Então, esse mesmo pseudo-pastor teólogo disse assim, né? Onde é que há edificação numa genealogia? Irmão, toda a Bíblia é palavra do Senhor. Um exemplo, veja a genealogia de Cristo. Que coisa mais bela você vê ali mulheres, a figura de gentios, sendo incluídos na genealogia do nosso Salvador. Sabe como isso me edifica quando eu vejo a genealogia de Cristo lá em Mateus 1? Eu olho e falo o seguinte, Deus fez uma aliança e um pacto com Abraão, mas me colocou um gentil que sou, a semelhança do que fez com Raabe, me colocou também nesta aliança e nesta graça. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vejo a genealogia de Cristo, eu vejo quanto esta graça de Deus se estende muito além da família de Abraão, alcançando também a família de nós, povo gentil, que nada tem a ver com a linhagem sanguínea de Abraão,
mas que a semelhança de Raabe fomos incluídos, inseridos nesta graça. Será que realmente a genealogia não edifica? Edifica aqueles que leem, entendem e buscam interpretar aquilo que Deus está falando com eles. Não só a genealogia, qualquer outro texto da Escritura, toda ela é palavra de Deus, inspirada, útil. Esse texto nos fala, então, sobre a inspiração, sobre a inerrância e sobre a suficiência da Escritura. Toda a Bíblia é inerrante, é palavra de Deus. Toda ela é inspirada, autêntica. Toda a Escritura é útil e suficiente, ela nos basta para seguirmos a nossa vida. Um exemplo que eu sempre dou é que a Bíblia é o grande manual. É o manual que nós temos. Esta é a forma que eu melhor penso em relação à palavra de Deus, no que diz respeito à serventia dela para a gente. Quando nós olhamos a figura de um celular, eu sempre faço essa comparação, esse é um equipamento extremamente moderno, tecnológico, que nós temos usado muito nesses dias de pandemia. Então aqui você vê os vídeos, as notícias, vê os irmãos. Nessas conferências agora que são feitas, você consegue reunir a família inteira, então você vê, manda foto, mostra como estão as coisas. Eu mesmo ontem estava fazendo isso, mostrando o João Pedro lá com a minha mãe, então minha mãe pegou lá o celular e ela mostra e fala com o João fala com ela e dá risada. Aí o João Pedro, com 1 ano de idade, já chega, pega o celular e fica fazendo assim, porque ele quer ver as coisas. Que ferramenta fantástica! E sabe o que é interessante? Que esse negócio aqui faz um monte de coisa. Mas você só vai saber esse monte de coisa que ele faz quando você se dispõe a ler o manual. É claro que já não vem mais num aparelho assim, um manual físico desse tamanho aqui. Mas você já viu, por exemplo, manuais físicos de algum equipamento complexo que tinha quase que, a gente até diz assim, né, uma Bíblia para você ler, para entender aquele equipamento. Pois bem, tem muita coisa que o celular pode fazer. Eu sou alguém limitado no conhecimento de tecnologias. Só para que vocês ilustrar isso, né? Estava conversando com o Diego na sexta-feira, e o Diego falou, pastor, como é que a gente vai fazer domingo? Eu falei, vamos transmitir daqui da igreja. Aí eu falei, Diego, só que você vai ter que vir. Porque lá de casa, com pouca tecnologia, a gente se vira. Mas chegou aqui na igreja para ligar esse monte de coisa, eu já não vou saber fazer, quem está coordenando tudo isso é você, quem viu os tutoriais, quem viu os manuais foi você, então você vem e vai ter que chegar cedo para ligar tudo e nos ajudar. Eu não tenho todo o domínio dessa pequena maquininha. E se eu quisesse, de fato, aprender tudo o que ela pode fazer, eu teria que ler o manual. Aí você vai me dizer, pastor, mas eu comprei meu celular e nem li o manual dele. Sim, eu também fiz a mesma coisa. Comprei ele, nem sei onde está o manual. Eu uso o celular? Uso, claro que eu uso. Eu ligo, eu tiro foto, eu faço um monte de coisa. Mas eu não faço tudo que o celular poderia me ajudar a fazer e no meu dia a dia. Então, dá para você viver sem a Bíblia? Dá. A semelhança do celular, Deus criou as nossas vidas e nos deu como manual a Escritura. Dá para viver sem ela? Dá. Um monte de ímpio está aí e vive. Casa, estuda, escolhe suas profissões, vão levando o seu dia a dia, suas opções políticas, religiosas, vão tomando decisões uma atrás da outra sem a Bíblia. Vão acertar nessa tomada de decisões? Dificilmente. Para não dizer que nunca, porque a graça comum de Deus atinge também o ímpio, a maior parte das vezes eles vão errar. Vão passar longe de acertar o propósito. Quando você pensa então aqui no celular, como usar a câmera? Vai ter lá no manual um capítulo sobre isso. Como usar o teclado digital? Vai ter lá no manual como você faz isso. Como usar a saída de fone? Vai ter lá no manual como você faz isso. Quando você pensa na sua vida, tratar os meus filhos, está aqui. Como me posicionar politicamente, está aqui. Como tomar decisões relacionadas à minha vida profissional, relacionadas à igreja, à liturgia de culto, está aqui na Escritura. Esse é o manual. Dá para viver sem ele? Dá, mas você vai quebrar a cara. Vai fazer um monte de besteira. Vai correr o risco, inclusive, de se prejudicar a um ponto de ser irreversível. A semelhança do que é com o equipamento. Você vai usando errado, até uma hora que trava, e aí você liga lá na assistência técnica, parou de funcionar. Aí a pessoa fala, mas você seguiu as orientações do manual? Aí você fala, não, nem li.
Pois bem, você perdeu a garantia, não tem o que fazer, prejuízo. A mesma coisa acontece conosco. Ah, Senhor, mas meu casamento, mas eu não sei o que fazer com os meus filhos, mas eu não sei onde eu errei. Deus, o Senhor é o culpado. Aí Deus fala, mas eu te dei o manual. Você leu o manual? Ah, não li. Pois bem, por isso que você está sofrendo. Como que a gente resolve a crise de direção? Com a Escritura. Na nossa revista, a gente tem, então, pontuado aquilo que nos diz o texto de Timóteo. A Escritura, ela é útil para o ensino, então ela serve para as nossas vidas no que diz respeito ao nosso aprendizado. Na Escritura temos orientação de como agir, acabei de usar aqui a ilustração do manual. Ela serve para a nossa repreensão. Então, claro, em alguns momentos você vai ler a Escritura e vai se sentir constrangido diante dela. Em alguma medida, quando você lê a Bíblia, ou estuda ela por meio de um sermão, por meio de uma aula de escola dominical, como estamos fazendo, é claro que em algum momento nós vamos ser confrontados ao ponto de ficar chateado. Puxa vida, não sabia que eu era desse jeito, dessa forma. Irmão, se você entra e sai da igreja, lê a Bíblia todos os dias, e nada te incomoda, então tem problema, é melhor você ler a Bíblia de novo. Se o sermão na sua igreja, toda semana, que você ouve o sermão, domingo após domingo, aquilo só desperta em você as suas qualidades e as muitas coisas boas que há em ti, e nunca você sai chateado, cansado depois de ouvir uma mensagem, então tem problemas. Em alguma medida, quando nós ouvimos a exposição da Escritura, ela tem que confrontar tanto o nosso pecado, ao ponto da gente sair dali, do culto, do momento devocional, do momento de leitura, arrebentados pela palavra, porque ela confrontou as muitas coisas que em nós precisam ser mudadas. E a minha expectativa é que neste momento você esteja sofrendo e sentindo isso. Porque é o que eu também espero sentir quando estou diante da Escritura. Neste momento, por exemplo, Deus cutucando você para falar, olha, a culpa dos seus problemas não sou eu, é você que não leu o manual. Eu espero que nesse momento você esteja constrangido, por talvez ter passado a semana inteira tomando um monte de decisão, falando um monte de besteira nas redes sociais, sem ter sequer parado para ler um único versículo da Bíblia durante a semana que passou. E se isso não te constrange, minha oração é para que o Espírito Santo, então, habite em seu coração e passe a incomodá-lo em relação à necessidade e urgência da leitura da Escritura. Ela serve para o nosso aprendizado, ela serve para a nossa repreensão, ela serve para a nossa correção. Chama a nossa atenção, mas também anuncia o juízo de Deus. Ela serve para a nossa educação na justiça, para nos mostrar todos os preceitos de Deus, de como eu caminhar assertivamente em todas as áreas da minha vida. Então, se eu quero direção para mim, eu tenho que olhar para os preceitos de Deus revelados na Escritura. Veja o Salmo 119, versos 35 e depois o verso 105. Salmo 119, verso 35 nos diz assim: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Os mandamentos do Senhor devem servir para nós como algo prazeroso, como um guia, como uma linha onde a gente vai desenvolver o melhor do nosso potencial. Essa ideia de uma vida solta, onde você vai vivendo e vai descobrindo as coisas, solto, sem algo que lhe coloque limites, isso é prejudicial demais. A vida do cristão, ela deve se assemelhar a um trem. O trem, ele pode chegar a velocidades muito além das que chegam um carro, por exemplo. Um trem, bala, por exemplo, vai percorrer distâncias a 500 quilômetros, a 300 quilômetros por hora. Algo absurdo que o meu carrinho não vai fazer na estrada. Mas, se eu colocar esse trem solto no asfalto, ou se eu colocá-lo, ele, por exemplo, num grande campo aberto, e mandar ele, ou dar as ordens de comando, para que ele desenvolva isso, ele não vai chegar nesse potencial do máximo da sua velocidade. Ele está condicionado a desempenhar e desenvolver o melhor do seu potencial quando ele anda na linha. Assim é a vida do crente.
O nosso potencial será revelado quando andarmos na linha. Quando o texto do Salmo 119, verso 35 nos diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, significa o seguinte: nos teus mandamentos há uma espécie de limites para que eu, andando nele, caminhe bem e chegue até onde o Senhor deseja. E isso não deve ser visto para nós como algo terrível, porque o maquinista jamais vai reclamar da linha férrea. Ele vai reclamar se você soltá-lo no asfalto. Mas se a linha férrea estiver perfeita, ele vai comemorar todos os dias, porque ali ele vai poder desenvolver o melhor do potencial da sua máquina. Nós temos uma linha perfeita, a Escritura. Preceitos e mandamentos retos, vindos de um Deus justo e santo. Um Deus que ninguém pode ser seu conselheiro. Como desenvolver o melhor do nosso potencial? Andando na linha. Sendo aí limitados por aquilo que a Escritura nos permite ou não fazer. O verso 105 do mesmo Salmo, um verso conhecidíssimo, nos diz que a Escritura é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Andar no escuro é quase que impossível. Mesmo você conhecendo muito bem o lugar, como é, por exemplo, a sua casa, quando à noite você se levanta e vai até a cozinha tomar uma água, você até consegue caminhar relativamente bem. Mas se no meio do caminho estiverem os brinquedos do João Pedro, certamente você vai ter problemas. A minha casa, antes dos brinquedos do João Pedro, era completamente transitável, mesmo às escuras. Agora é uma surpresa. Eu estava agora cedo mesmo, me preparando para vir para cá. Eu acordei às 6 da manhã e ainda estava um pouco escuro lá fora, e eu fui na lavanderia pegar roupa lá para mim, e aí eu já fiz um monte de barulho. Aí eu fiquei pensando, né, Vanessa estava dormindo com o João, fiquei pensando, eita, Vanessa vai dar um gritão lá, vai brigar comigo falando que eu estou acordando o menino. Mas não tem como, porque eu tropecei foi nas bagunças do João mesmo. Foi o cercado que a gente colocou para ele, o banco que a gente atravessou no meio da cozinha para ele não chegar na lavanderia. E aí eu fiquei pensando, mas também não dá para não fazer barulho aqui. Esse monte de armadilha aqui por causa do João Pedro. Pois é. Quando você não tem clareza dos seus caminhos, você não caminha bem. A Escritura é essa clareza que a gente precisa. É essa luz que nós carecemos para tomar decisões acertadas. Mas não adianta só ler a palavra de Deus. Que ela é tudo isso para a gente, verdade. Mas você precisa desejar obedecer, praticar a Escritura. Convido você a ir até o livro de Tiago, carta de Tiago. Capítulo de número 2. Perdão, Tiago, capítulo de número 1. Nos diz assim a palavra de Deus no versículo 22. Tiago 1, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. O que o texto está nos dizendo é o seguinte: se você lê a Bíblia, mas não pratica nada, é como se você tivesse com um alface no meio do seu dente, aquele bem em destaque, ou aquele feijão, resto da feijoada, está lá no meio do seu dente. Aí você vai no espelho e contempla-se ao natural, antes do fio dental, antes da escovação. Então você está contemplando a naturalidade da boca de alguém que acabou de comer uma feijoada. E está lá um pedaço da couve, um pedaço do feijão, tudo lá no seu dente. Você dá aquele sorriso assim e está lá. Só que aí você contemplou aquilo no espelho, viu, percebeu o erro, mas decidiu fazer o quê? Dar as costas e seguir sua vida. Olha a comparação que a Escritura está fazendo conosco, em relação a lermos a palavra de Deus e não atentarmos à prática dela. É semelhante ao homem que, olhando-se no espelho, dá as costas, se retira, sai.
e não corrige aquilo que é possível ser corrigido e tratado em sua imagem. E quando a gente fala dessa imagem, e é perfeita essa ilustração, porque quando Paulo, por exemplo, fala de santificação lá em Colossenses, o chamado de Paulo é que nós tornemos a nossa imagem semelhante à imagem daquele que nos criou. Isso é santificação. Então, quando eu leio a Escritura, ela me apresenta a imagem daquele que me criou, a imagem a qual eu devo me aproximar e chegar. Mas se eu, olhando e observando esta imagem, ignoro esta que aqui está, então eu sou semelhante a esse que se vê no espelho e se retira. Não adianta de muita coisa. Assim é, ler a Escritura e não praticar. Não sejam somente os ouvintes, mas praticantes da palavra do nosso Deus. Isso é extremamente necessário. Senão você tem um manual te dando uma orientação e você prefere caminhar distante dele. Terceira parte da nossa lição, busque conselhos com pessoas tementes a Deus. Como é que a gente resolve então o problema das decisões? Primeiro, se aproprie do manual, vai ler a Bíblia. Segundo, pratique o que está dizendo lá. Terceiro, busque conselhos com pessoas que temem a Deus. Provérbios capítulo 12, versículo 15. Nós vamos ler 3 textos de Provérbios agora. Primeiro, Provérbios 12, 15. Que nos diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O caminho do insensato, aquele que não pensa lá muita coisa, quando você conversa com ele, ele vai dizer, não, eu estou certo, eu estou muito convicto do que eu estou fazendo. Ao ponto dele não dar ouvidos a ninguém. O sábio, ao contrário, ouve os conselhos. Capítulo 15 de Provérbios, verso 22, Provérbios 15, 22, diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselhos há bom êxito. E agora Provérbios 19, verso 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Todos esses textos apontam a necessidade de estarmos dispostos a ouvir. Na carta de Tiago, há essa orientação. Todo homem seja tardio no falar e pronto no ouvir. E aí eu vou fazer uma ilustração que você já ouviu, embora seja clichê, é a mais pura e absoluta verdade. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca para você ouvir muito mais do que falar. É por certo, irmãos, que aqueles que estão dispostos a ouvir conselhos progridem muito mais em suas vidas. Aquele que escolhe viver isolado, viver dentro de uma caixa, onde apenas a opinião dele vale, por certo, está pecando contra o Senhor, porque esquece que nele em si não reside a absoluta verdade, não reside a competência para todas as coisas e todas as áreas. Precisamos estar dispostos a ouvir conselhos, dado a nossa finitude. Há muitas limitações em nós. Limitações intelectuais, então não são de todos os assuntos que eu vou saber e dominar. Há as limitações de espaço e tempo. Eu não consigo estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Então é claro que em alguns momentos eu terei que ouvir alguém que estava em algum lugar que eu não pude estar, em algum tempo em que eu não pude estar presente. Essas nossas limitações de tempo, de espaço, de conhecimento e tantas outras que poderíamos elencar, nos fazem necessariamente precisar, carecer de ouvir bons conselhos, de ter pessoas ao nosso lado que podem nos ajudar. A proposta então é, cerque-se de pessoas, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão te ajudar na tomada de decisão. Algo que me faz pensar neste ponto é o sistema de governo que nós adotamos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Há algo do qual eu sempre fico muito feliz dentro da nossa denominação, que são essas decisões conciliares.
nunca uma decisão unilateral, nunca uma decisão de apenas um líder, da figura de uma pessoa, mas sempre um conselho reunido decidindo. Sempre um presbitério reunido decidindo, um sínodo reunido decidindo, o Supremo Concílio da Igreja reunido e decidindo coisas. Isso é excelente, irmãos. Quando eu penso, então, na tradição da nossa igreja, dentro desse sistema de governo, eu descanso em decisões conciliares. Quando eu penso, então, na teologia acerca do batismo, da ceia, da trindade e tantas outras doutrinas, eu descanso no fato de que homens de Deus, há muitos e muitos anos, vêm pensando, discutindo e tratando conciliarmente estas questões. Então, quando há dúvidas, eu posso ir até os documentos da igreja e ler e me aconselhar com esses sábios do passado. Olha que privilégio que nós temos. Eu tenho, por exemplo, aqueles grandes teólogos que se reuniram em Westminster. E quando então o meu coração enche-se de dúvidas e precisa de uma direção sobre o que fazer teologicamente, eclesiasticamente, eu posso ir me aconselhar com eles. Aqueles homens que não unilateralmente, que não sozinhos saíram decidindo e escrevendo coisas, mas que discutiram, pensaram, juntaram a multidão de conselhos para chegar a uma direção, a uma posição, conduzidos pelo Espírito Santo. Então você olha e fala, não, há aqui o cuidado do Senhor para com o seu povo, há aqui a direção do Senhor para com os seus. Veja o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. É um texto que nos aponta sobre isso, que nos fala sobre isso. Atos, capítulo 15. Apenas para que você entenda que o contexto, Paulo está no final da sua primeira viagem missionária. Eles, encerrando a viagem, eles se deparam com a situação de gentios desejando fazer parte do povo de Deus, receberem aí o batismo e alguns que estavam exigindo que estes fossem circuncidados. Paulo tem que tomar uma decisão e orientar a igreja em relação ao batismo, em relação à circuncisão, em relação ao que fazer. É uma decisão fácil? Não. Porque o batismo é algo vindo da parte de Deus. Jesus Cristo foi batizado. A circuncisão é algo vindo da parte de Deus. Porque a ordem dada a Abraão era pela circuncisão. Veja que decisão difícil ser tomada aqui. É claro que talvez hoje, quando você me ouve falando disso, fala, não, pastor, está muito fácil tratar sobre isso, olha o que a Bíblia fala, olha o que o próprio Paulo fala lá em Gálatas. Ok, nós temos a revelação completa do texto de Gálatas, do texto de Colossenses, que nos fala que as coisas do passado eram sombra daquelas que haveriam de vir, mas eles, neste momento, aqui em Atos 15, não tinham nada disso. Eles estavam cheios do Espírito Santo, louvado seja Deus por isso, com a lei, palavra do Senhor, com um acontecimento, a conversão de gentios, e com uma realidade, circuncida ou não, batiza e aceita-os normalmente dentro do povo de Deus ou não. Então veja no capítulo 15 de Atos que há uma controvérsia em relação a isso. Aqueles que argumentavam circuncida, outros que diziam não. É uma decisão difícil, porque aparentemente, naquele momento, naquele contexto, as duas coisas eram coisas relativamente boas, e uma não anulava a outra. Veja o versículo de número 6, de Atos 15. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Olha que coisa preciosa. Como que a gente toma decisões difíceis? Você vai até pessoas cheias do Espírito Santo, homens e mulheres crentes, no caso aqui, os apóstolos e os presbíteros, o conselho de uma igreja, pastor, presbíteros, para examinar a questão, para ouvir. Vamos lá, vamos ver o que é e vamos ver como nós podemos tratar isso. Observe o verso 7. Havendo grande debate. Ou seja, não é a opinião de um batendo na mesa e falando, é assim, vai ter que ser feito. Não. Pensando, discutindo, debatendo, um fala, eu penso, o outro fala, eu considero, opa, são opiniões aqui,
Depois disso, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. E aí vai ser dado o parecer de Pedro. Verso 12, Tiago vai dar seu parecer. Então eles chegam a uma decisão. E essa decisão, no versículo 22, vai ser enviada para as igrejas. E no versículo 30 vai ser lida e acatada pelas igrejas. Veja o quanto tomar decisão por meio da Escritura, por meio de grandes homens de Deus, é importante. É claro que a Escritura é a autoridade maior. Em algumas situações em que nós vemos um bom direcionamento da Escritura para que nós façamos alguma coisa e ainda assim nos resta algum tipo de dúvida, procure então irmãos cheios do Espírito Santo, maduros em sua fé, para que eles te auxiliem, para que eles te ajudem. Eu creio, irmãos, que mesmo nós podendo nós recorrer aí aos nossos líderes, pouquíssimos serão os casos em que a Bíblia já não vai eliminar diversas situações em nossas vidas. Pense então que você tem que decidir A, B, C ou D. 4 opções de escolha. Vai na Escritura e estuda a palavra profundamente, que ouviste desde a infância. Ou seja, não considera só o que você vai fechar o olho, apontar o dedo e falar, pronto, eu li isso daqui, tomei essa decisão. Não, mas aquilo que você ouve desde muito tempo. Os ensinos da escola dominical, dos cultos, vai considerando, pensando, relembrando e vai eliminando. Opa, peraí, isso aqui, essa opção D contraria esse preceito da Escritura. Então, opção D está fora. A opção A parece boa, mas esse outro ponto da Escritura parece que Deus não será tão glorificado assim. A opção A está fora. Não, a opção C também parece ser boa, é vantajosa financeiramente, mas isso contraria esse princípio da Escritura. Está fora. O que me sobrou? Opção B. Puxa, mas nessa opção B eu ainda tenho dúvidas. É melhor eu sentar então com alguém mais experiente que possa me auxiliar. Ou quero sentar com os meus presbíteros, com o meu pastor, com alguém mais sábio, para que essa pessoa me mostre textos bíblicos que eu ainda não conheço para me dar um norte em relação à minha decisão. Ótimo, faça isso. Deus pode usar, como usou aqui em Jerusalém, os presbíteros, os pastores, para te orientar, para te ajudar, mas certifique-se de que essa orientação e de que esta ajuda tem submissa a si e nessas palavras, a palavra do nosso Deus. Peça sabedoria ao Senhor, é a quarta parte, então, aqui do nosso estudo. Como é que eu venço a crise? Eu leio a Bíblia, eu obedeço o que está na Bíblia, eu busco a ajuda de pessoas mais sábias, mais maduras do que eu clamo e peço sabedoria ao Senhor. A oração é fundamental para que a gente possa tomar decisões. Veja o texto de Tiago, capítulo 1, mais uma vez. Carta de Tiago, capítulo 1. Nos diz assim, o verso de número 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Peça a Deus sabedoria e Ele dá liberalmente, sem dó. Ele abençoa. Mas peça com fé e nada duvidando. Em que sentido a gente pede sabedoria e ainda pode duvidar? Senhor, eu sei que o Senhor me orienta por meio da Tua palavra. E eu peço sabedoria a Ti para que eu entenda o que a Tua palavra me diz. Em nome de Jesus, amém. Ok. Li aqui o capítulo 9, li o capítulo 10. Não entendi nada, não me ajudou em nada. Quer saber de uma coisa? Deixa eu ver aqui na internet como é que eu posso tomar essa decisão. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Não, pastor, já sei, vou fazer um propósito, vou ler todos os evangelhos durante esse mês agora de maio para tomar uma decisão. Ok. Aí passou o primeiro dia, segundo dia, passou 5 dias, 10 dias, mas a decisão ainda não está tranquila no meu coração. Já sei o que eu vou fazer. Vou na internet, vou lá no Google, o Google vai me dar a resposta. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Senhor, eu creio que o Senhor pode me ensinar, me orientar por meio da Tua palavra. Então eu vou ler. Tendo dificuldade de compreender, entender algum texto, eu vou estudá-lo. Eu vou procurar pessoas
usadas pelo Senhor que possam me ajudar a entender a Escritura. E eu vou perseverar. Perseverar na escola dominical, perseverar no culto, perseverar na minha leitura diária, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Vai lá, muita agitação, muita espuma, mas bate na areia e logo volta. Por isso que você toma um monte de decisão errada, porque você não persevera na oração, não persevera na leitura da palavra, não persevera na frequência da escola dominical, não persevera no estudo constante da Escritura, não persevera na presença nos cultos, no ouvir a palavra de Deus. É por isso que suas decisões são decisões infelizes. Porque você até pede sabedoria a Deus, mas pede duvidando de que Ele pode te dar. Quando eu creio que, de fato, as minhas decisões serão tomadas por meio da minha vida com Deus e por meio da orientação e da sabedoria que Deus pode me dar, então, irmãos, eu busco a Deus com intensidade. Senhor, eu preciso estar aos teus pés ouvindo o Senhor falar comigo, porque isso será muito importante na minha vida profissional, porque isso será muito importante no meu casamento. Então, quando eu penso prioridade, pastor, mas eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha vida profissional, da minha carreira, eu tenho que cuidar da minha saúde. Ok, então vai ler a Bíblia. É um grande jeito que você cuida de todas essas coisas que são realmente importantes. Isso é demonstrar fé de que a sabedoria vai vir do Senhor. Senhor, eu preciso ser um melhor profissional, eu preciso arrebentar. Já sei, eu vou investir no inglês, eu vou investir na faculdade, eu vou arrumar tempo para pós-graduação, eu arrumo tempo para tudo. Mas nunca mais fui na escola dominical, porque eu estou tão cansado no domingo que eu estou um bagaço para ir lá. Ok. Você crê que a sabedoria vai vir da pós, vai vir do inglês, vai vir de um monte de lugar, mas não crê que a sabedoria para você ser um baita profissional vai vir de Deus. Agora, quando você entende que essa sabedoria vai vir de Deus, e pode vir também Deus usando após o mestrado, o inglês e tudo mais, é bênção do Senhor, você considera a 1 hora do cursinho tão importante como a 1 hora da escola dominical e assim por diante. Você entende então, Senhor, eu creio, eu tenho fé, e eu estou buscando sabedoria no Senhor por meio da oração. Eu estou tão convicto e tenho tanta fé que essa sabedoria vai vir do Senhor para me ajudar na minha carreira, no meu casamento, no meu lazer, nas decisões da minha casa, do que eu compro, do que eu vendo. Eu tenho tanta fé que isso é verdade, que a sabedoria vem de ti. Que eu gasto tempo pesquisando? Sim, mas gasto tempo orando. Que eu gasto tempo estudando? Sim, mas gasto tempo também lendo a tua palavra. Que eu invisto tempo fazendo um monte de coisas ligadas à família, a carro, a compra, a venda, a carreira? Sim, mas também invisto todo o tempo possível na escola dominical, no culto, na minha leitura bíblica diária. Isso é demonstrar fé. Qualquer coisa diferente disso, homem de ânimo, dobre. Dobre por quê? Porque no momento pensa, a minha sabedoria vai vir de Deus, mas logo deixa Deus de lado, colocando um monte de outras coisas como prioridade. E vai buscar essas outras coisas. Não pense esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não vai adiante. Não caminha e não progride. Peça sabedoria a Deus. Oração. Quinta e última forma de nós vencermos esta crise das decisões, que é difícil. Tomar decisões às vezes nos deixa angustiados. Convido você a ler Provérbios capítulo 16, verso 1. Provérbios 16, verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Descanse na soberana providência de Deus. O último conselho que nós temos aqui em relação à tomada de decisões. Descanse de que a resposta certa virá do Senhor. Descanse que Ele está no controle soberano de todas as coisas. Descanse na certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ainda que essas coisas sejam duras, difíceis, ainda que doa um pouco em nós, tudo coopera para o nosso bem. Ora será Deus nos provando, Deus nos corrigindo, ora será Deus nos abençoando, como forma de nos motivar diante de estarmos caminhando corretamente em alguma direção. Mas entenda que a resposta vem do Senhor. E descanse nesta soberania dEle. O texto então nos diz, o coração do homem pode fazer planos. Nós podemos pesquisar, claro. Pastor, eu tenho que tomar uma decisão. O senhor está dizendo que eu tenho que pesquisar nada, que é só dobrar o joelho, orar, ler a Bíblia e pronto.
Não. Você pode pesquisar as coisas, mas deve ler a Escritura, buscar sabedoria no Senhor, se aconselhar com pessoas mais maduras. Você pode estudar? Deve. Está aqui eu, estudo bastante, amo estudar. Mas não entenda os seus estudos como sendo eles o meio, a fonte para a sabedoria. Ela vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos e deve fazê-los, mas a resposta virá do Senhor. A semelhança do que Tiago, mais uma vez, nos ensina. Lá no capítulo 4. Prestem atenção, vocês que dizem, amanhã iremos para a cidade A ou B, lá compraremos, venderemos, teremos lucros. Devieis antes dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. E o texto diz, o que é o homem? É como a neblina, que por um instante está ali e logo desaparece. Por que nós devemos então descansar no Senhor? Porque os nossos planos são como neblina. Porque as circunstâncias são como neblina. Porque você faz um plano na segunda-feira, mas um monte de coisa acontece até sexta, que mudam a história do seu país, que mudam a história da sua vida, que mudam a situação econômica do mundo inteiro. E então, tudo vai e some como é a neblina. O que fazer então? Senhor, eu vou planejar, eu vou orar, eu vou ler a Escritura, eu vou buscar bons conselhos, mas principalmente eu vou descansar em Ti, no cuidado do Senhor com a minha vida. Eu quero tomar uma decisão, depois de ter feito todas essas coisas, ter lido muito bem o manual, ter buscado consultoria com quem mais entende dele, ter me disposto efetivamente a cumpri-lo, ter orado clamando ao Senhor, depois de tudo isso, ó Deus, eu quero decidir, e depois da decisão, descansar no fato de que o Senhor está no controle soberano de todas as coisas. Porque se nós não descansamos no Senhor depois das decisões, é porque de fato nós estamos convictos de que a decisão foi nossa. Mas quando nós entendemos que seguimos a decisão, os preceitos que Deus coloca na Escritura para a gente, então nós descansamos, porque entendemos que a decisão foi dele. Algo que nós sempre pedimos nas reuniões do nosso conselho: Senhor, ajude-nos a fazer a Tua vontade. As decisões são importantes, as responsabilidades existem, não podemos fugir delas. Existem coisas que nós precisamos decidir e não há como terceirizar isso. Mas, Senhor, não nos deixe decidir longe da vontade, do desejo e dos planos do Senhor. Dá-nos da Tua graça para fazermos sempre, Senhor, no conselho da igreja, no conselho familiar, marido, mulher e filhos, no conselho da empresa, os colegas de trabalho, as gestões, dá-nos da Tua graça sempre para decidirmos à luz da Tua palavra, debaixo dos Teus conselhos, dá-nos sabedoria para cumprir a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos auxilie na tomada de decisões. E eu quero terminar a nossa aula falando que ao longo da vida você vai tomar muitas decisões. Mas há uma decisão importantíssima que você precisa tomar hoje. Porque de todas as decisões que você vai tomar, a única que tem impactos para a eternidade é esta em relação à sua fé, em quem você crê. Você crê que você é pecador e que precisa de Cristo Jesus para a sua salvação? Esta é uma decisão de fé importantíssima, que você não pode adiar, que você tem que tomar agora. É a decisão mais importante. Porque decidir contrário à fé em Cristo é decidir pela condenação, é decidir pelo pecado que não tem perdão, a incredulidade. É decidir para efeitos e danos eternos, a consequência do inferno. Mas decidir por Cristo Jesus é uma decisão eterna também, mas é uma decisão positiva. É a decisão certa que pode reverter todas as outras erradas. Ah, pastor, a minha vida inteira eu vim fazendo um monte de decisão errada, e por isso eu cheguei aqui,
com dificuldades no casamento, no trabalho, estou com a minha vida toda arrebentada, decidi errado tudo. Ok, tome uma decisão que pode mudar todas as outras. A decisão por Cristo Jesus. Creia que você é um pecador, que o seu pecado te condena ao inferno. Creia que a única solução para mudar isso na sua vida é Cristo Jesus, porque Ele cumpriu a lei que você não pode cumprir, porque Ele fez aquilo que era certo, porque Ele, as obras dEle, essas sim, são justas, santas e perfeitas. Creia que Ele morreu na cruz para pagar o preço. Ele cumpre e Ele paga o preço, satisfaz então a justiça de Deus por inteiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que essa seja a decisão mais importante do seu dia, da sua vida, e que você a tome hoje, se ainda não tomou, em nome de Jesus.